Quero cumprimentar a todos os alunos do Kairos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós vamos entrar agora no tópico sobre a justificação. Página 27 do nosso livro. Antes de adentrar em nossa lição, vamos fazer uma leitura em Romanos, capítulo 3, versículos 23 em diante. Romanos, capítulo 3, versículo 23 em diante. Eu vou estar fazendo a leitura. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. O que é justificação? O que a Bíblia fala acerca de justificação? Isso é um tema muito importante dentro da soteriologia, da doutrina da salvação. Eu vou fazer uma alegoria da gente compreender um pouco do que é a justificação. Havia um homem que estava num tribunal. E quando ele chegou naquele tribunal, ele conhecia o juiz. Ele sabia que o juiz era um homem bondoso, era um homem justo, reto, íntegro. E por ele conhecer o juiz, ele tinha uma esperança, que o juiz isentasse ele de sua culpa. Porém, naquele tribunal, o juiz lhe aplicou a penalidade e o preço da penalidade. Aquele homem, ele não teve reação, porque o juiz aplicou a lei conforme deveria, e isso fugia às expectativas daquele homem. Ele ficou sem ter o que fazer, ele ficou sem palavras, ele estava trêmulo e nervoso. E foi quando ele chegou àquele juiz e disse: eu confiei em ti. E aquele juiz disse: pode continuar confiando em mim, porque o mesmo preço da pena que esse juiz estabeleceu, ele passou ali pelo local de pagamento sobre as penas, o juiz, e ele mesmo pagou com o dinheiro dele a pena por aquele homem que não tinha como pagar por essa pena, que era um preço muito alto. Então é dessa forma que Deus age em nossas vidas. Nós somos pecadores. Nós somos transgressores das leis de Deus. E Deus não nos tem por inocente. Deus não nos tem por menos pecadores. A justiça de Deus é certa. E Deus, ele aplica a sua justiça, mas não em nós, no seu Filho. Então todo aquele que tem a sua fé no Filho de Deus, ou seja, a sua fé em Jesus, ele não sofre mais condenação dos seus atos. Nós, como seres humanos, somos acostumados
a nos auto-justificar, né? Dizer, olha, eu erro nisso, eu erro naquilo. Ah, mas o meu vizinho é pior. Ah, mas o fulano lá, o meu primo é pior. Então a gente sempre tem como referência uma pessoa que em nossa mentalidade fez algo pior que nós. Ah, aquele traiu a mulher. Ah, o outro só vive bêbado. Então a gente sempre arruma uma desculpa para nos auto-justificar. Porém, se nós formos analisar a lei, nós não temos condição nenhuma de obedecer a lei, ou seja, os 10 mandamentos. Não temos condição nenhuma. O ser humano não tem, a humanidade não tem. Por isso que Deus enviou Jesus a quem cumpriu a lei, obedeceu a lei e morreu como injusto, para que nós fôssemos justificados pela sua morte. Então a justificação, ela consiste nisso. Nós não estamos livres da pena de Deus, mas Deus a pagou por nós, para que nós viéssemos estar na tua presença. Amém? Justificação pela fé é uma frase cheia de significado, tanto nas Escrituras como na história. Lutero compreendeu essa palavra, porque a Igreja Católica, ela tinha no seu entendimento de justificação, não somente a justificação pela fé, mas também a justificação pelas obras. E Lutero compreendeu que não é pelas obras, é pela fé. Essa compreensão de Lutero, que refez a doutrina da justificação para a igreja protestante, a igreja reformada. E isso foi o grito de guerra dos reformadores no século XVI. Amém? Vamos lá para a página 28. O uso na Bíblia da palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar, em grego dikaio, tem uma variedade de significados, mas o sentido comum é declarar justo, né? Lemos Lucas 7:29. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Que justiça é essa de Deus? Que Deus se fez carne, habitou em nosso meio e levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus nos declara justo à vista dele, né? Então nós vemos aqui dois aspectos que envolvem essa declaração. Primeiro, ele declara que nós não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Então há uma observação, naqueles que estão em Cristo Jesus. Estes estão justificados, ou seja, todo o seu pecado, tudo aquilo que cometeu foi apagado pela justificação em Cristo. Apagado tudo aquilo antes da conversão, né? Então, no momento em que nós nos convertemos, ocorre a justificação, né? Segundo aspecto da justificação é que Deus deve declarar-nos não meramente neutros à sua vista de fato, mas deve declarar-nos possuidores de méritos, da perfeita justiça dele. Amém?
Vamos abrir o livro do profeta Isaías, capítulo 61 e o versículo 10. O livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Ou seja, fomos ataviados, cobertos pela justiça de Deus. Deus pode declarar-nos justo porque Ele nos imputa a justiça de Cristo. Quando dizemos que Deus imputa a justiça de Cristo, queremos dizer que Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós, ou seja, Ele acredita em nossa conta, né? Romanos 4, versículo 3 vem dizendo isso. E isso lhe foi acreditado como justiça. O que foi acreditado como justiça? O sacrifício de Jesus no Calvário foi acreditado como justiça. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele não crê em vão, né? Ele é justificado diante de Deus. Todo aquele que crê em Cristo, né? Ele é perdoado e justificado em Deus. O que significa perdoado e justificado em Deus, né? Deus nos justifica como pessoas santas, né? Como pessoas servas do Senhor. Página 29. A justificação chega a nós inteiramente pela graça de Deus, não por causa de algum mérito em nós mesmos. O que nós precisamos fazer para ser justificados? Somente crer. É somente pela fé. Porque é a fé que faz a gente alcançar a graça de Deus. E a graça, o próprio significado já diz, é o favor imerecido. Nós não merecemos essa graça. Nós a temos gratuitamente pela fé. Então, a nossa fé em Cristo Jesus nos beneficia da graça e da justificação da parte de Deus, né? Diferentemente do ensino católico romano de que somos justificados pela graça de Deus e mais algum mérito próprio, que tornamos a nós mesmos aptos a receber a graça da justificação e que também crescemos nesse estado de graça, Lutero e outros reformadores insistiram que a justificação vem somente pela graça, sem a necessidade de nenhum mérito, ou seja, você não precisa pagar indulgência, você não precisa se martirizar, você não precisa se chicotear, você não precisa fazer nenhuma penitência para ser merecedor da graça. A graça é pela fé. Somente pela fé é que nós somos justificados. As Escrituras nunca dizem que somos justificados por causa da bondade inerente da nossa fé. Ou seja, nós não somos justificados por ser bonzinho. Nunca nos permitamos pensar que nossa fé por si merece um favor de Deus. Antes, as Escrituras que nos justificam mediante nossa fé, dando a entender que a fé é o instrumento pela qual a justificação é dada a nós, em nenhuma hipótese como um favor, ao contrário, como justificado por causa dos méritos da obra de Cristo. Então nós somos justificados não por nós, mas por mérito da obra de Cristo na cruz do Calvário. As implicações práticas da doutrina da justificação são muito significativas. Primeiro, ela nos capacita a oferecer uma genuína esperança a incrédulos que sabem que nunca poderiam tornar-se por si mesmos justos diante de Deus. Se a salvação é um dom gratuito de ser recebido por meio da fé, então qualquer pessoa que ouve o Evangelho pode esperar que a vida eterna seja gratuitamente oferecida e obtida. Em segundo lugar, essa doutrina dá-nos a confiança de que Deus nunca nos fará pagar a pena do pecado.
perdoado pelo mérito de Cristo. Naturalmente, podemos continuar a sofrer as consequências comum do pecado. Um alcoólatra que deixa de beber pode ainda ter que ir para a prisão e pagar a pena do seu crime. Ou seja, o que está dizendo aqui? Nós somos justificados, perdoados por Deus, mas as consequências elas ficam. Não sei se os irmãos já ouviram aquela frase de que Deus ele perdoa os seus pecados e joga eles no mar do esquecimento. Porém, tem coisas que não afundam e ficam boiando sobre o mar até que elas venham a se dissipar. Assim é esse tipo de pecado. Não sei se eu já citei algum exemplo para os irmãos. Uma vez eu fui fazer uma visita e uma irmã, ela que recebeu nós na casa dela, na visita, ela deu um pouco do testemunho e ela disse que quando ela estava na vida da farra, até álcool comum, esse álcool de cozinha, ela havia bebido. Aí quando ela se converteu, ela foi acometida de uma enfermidade muito grave, ela ficou de cama por muito tempo, e ela dizia assim: Jesus permitiu que eu fosse para a cama, Jesus quis que eu fosse para a cama, mas ela disse num tom assim que Jesus poderia ter livrado, mas não livrou, mandou ela para a cama, ficar acamada, né, ficar enferma. E foi exatamente isso que eu respondi para ela. Não tem como você ser perdoada por Jesus e não pagar pelas consequências daquilo que você fez. Porque se você destruir o seu corpo, você vai colher as consequências da destruição do seu corpo. No máximo é que Jesus vai pegar na tua mão, vai andar contigo, e o milagre que Jesus vai fazer é manter você viva. Então, coisas que não tem como. Eu tenho também um conhecido que ele estava preso, ele recebeu Jesus na cadeia e ele começou a servir a Jesus e saiu para a rua crente, servindo a Jesus. Porém, um certo dia, foi decretado que ele tinha que retornar à prisão, porque ele não havia cumprido o tempo estabelecido. E ele, obreiro da casa de Deus, crente, teve que voltar e terminar de cumprir a pena. Ou seja, a justificação não imputa um livramento da penalidade que a pessoa tem que se acometer. Então, a justificação é no campo espiritual, que nós temos esse benefício da parte de Deus. Aqui nós finalizamos esse termo da justificação, porém, eu vou fazer um outro vídeo com algumas adições acerca da justificação, para a gente não ficar só nesse raso aqui, é como se eu fosse dar na aula, né? Então, eu vou fazer algumas adições aqui sobre o conceito de justificação, tá? Eu queria fazer umas adições muito interessante. Em que sentido? Dar mais explicação, né, sobre esse conceito de justificação, até para não ficar a dúvida na mente dos irmãos, né? Justificação é uma declaração legal de que estamos isentos de culpa, isto é, justo diante de Deus. Essa declaração ela é dada para quem aceita pela fé em Cristo, ou seja, a palavra justificação significa que nós estamos isentos de culpa, né? Ou seja, nós estamos aptos a estar junto com Deus, isento da culpa, porque Deus ele não faz vista grossa para o pecado, não. Mas a partir do momento em que você começa a servir a Cristo, aí Deus ele perdoa esse pecado, né? Ele perdoa esse pecado. Vale lembrar que Cristo sofreu a penalidade pelo nosso pecado. Logo, os nossos pecados não foram desculpados ou ignorados. Pelo contrário, a sua conta foi totalmente paga. Nesse sentido, a palavra perdoado não descreve com exatidão o estado do cristão. O termo perdão dá a entender um crime que foi perdoado, mas cuja penalidade não foi paga, que foi isso que a gente acabou de ler.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, dizendo que Cristo morreu uma única vez pelo pecado, justo pelos injustos, ou seja, Jesus sendo justo, morreu pelos injustos, para conduzir a Deus, conduzir os injustos a Deus, porque a partir do momento da morte, nós que somos injustos passamos a ser conduzidos a Deus como justos por Jesus Cristo. Amém? Não somos inocentes quanto ao pecado cometido, mas Deus não nos julgará mais por eles. Fomos perdoados e pagos por Cristo. Amém? Tem alguns versículos importantes, Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, pelo poder do Espírito Santo, nós aguardamos a justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Romanos 5,19, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, por meio da obediência de Jesus, muitos se tornaram justos. Amém? Tem um outro termo aqui também que eu quero passar para os irmãos. Os benefícios da justificação. Ela concede ao crente uma nova posição em relação à lei de Deus. A lei de Deus exigia perfeita obediência para se obter a vida eterna. Evidentemente, ninguém pode cumprir perfeitamente essa exigência. A solução foi abolir a lei, mas não foi abolir a lei, mas fazer com que Cristo cumprisse a lei. Então, os versículos relacionados a isso. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Nós não temos condição de cumprir, mas Jesus veio para cumprir a lei. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Nós já lemos essa passagem. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante fé em Cristo. Então, a justiça de Deus só mediante a fé em Cristo. Amém? Guarda isso. Justificado. Vamos recapitular o conceito de justificado. Justificado é aquele que teve o seu pecado, a sua culpa perdoada mediante a fé em Cristo. Então, mediante a nossa fé em Cristo, nós temos o benefício da justificação, tá? Então, mediante a fé em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Amém? Então, esse é um benefício. E por meio de todo aquele que crê justificado de todas as coisas o qual vos não pusesse ser justificado pela lei de Moisés. Paulo falou em Atos capítulo 13, versículo 39. Ou seja, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, pelo qual não conseguimos ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, nós não conseguimos obedecer a lei de Moisés. Para a gente ser justificado pelos 10 mandamentos, por exemplo, nós temos que cumprir os 10 mandamentos. Mas para o homem isso é impossível, uma tarefa impossível de se fazer. E por ser uma tarefa impossível de se fazer, nós não temos condição nenhuma de ser justos. Então, mediante a fé em Cristo, é que nós recebemos esse benefício. Estou falando nesse conceito assim, vamos dizer, sistematicamente, para a gente ter essa compreensão de justificação, tá? E para terminar, né? Mediante a justificação, todo crente recebeu a provisão divina para ficar livre da culpa pessoal.
Vamos lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e nós já fecha o conceito de justificação, tá? Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo. O que significa obras mortas? O que a gente fez antes de aceitar Jesus, de receber Jesus. Então ele nos purificará dessa consciência passada e nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então o próximo vídeo vai ser da regeneração. Amém? Então os irmãos aguardem. Ainda amanhã ou até sexta-feira eu vou estar publicando o vídeo da regeneração. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, mandem no zap. Semana que vem nós vamos tentar fazer uma live mesmo, vai ficar legal. Tchau. Deus abençoe. E também os irmãos que vão estar na aula presencial. Amém? Tanto os que vão estar presencial quanto os que vão estar na live. Vai ser melhor até a gente estar nessa aula assim, porque dá para esclarecer dúvidas, tudo. E eu tenho certeza que na sala tem muita gente com dúvida acerca da doutrina da salvação. Mas a gente faz um resumo, né? A gente faz um resumo daquilo que foi dado nas aulas para a gente não perder nenhum detalhe e todas as dúvidas serem tiradas e a gente tem um aprendizado bem legal acerca do conceito de soteriologia. Amém? Deus abençoe a todos.